Olá, está no ar mais um Frente a Frente. Hoje a gente vai conhecer quem está à frente das decisões orçamentárias da Secretaria Municipal de Educação. Nosso convidado de hoje é Gutenberg Ferreira da Silva, que é técnico orçamentário da Secretaria Municipal de Educação, a quem eu dou boas-vindas e agradeço pela participação aqui, Gutenberg. Boa tarde, muito obrigado, Raquel, pelo convite e estou à disposição para a gente bater um papo aqui, falar um pouco sobre a questão de orçamento da educação. Para a gente conhecer um pouco mais de números, né? As pessoas têm um pouco de dificuldade, mas a gente vai tentar desvendar isso aí. Primeiro, eu sempre faço essa pergunta, eu quero saber, quem é Gutenberg Ferreira da Silva? Bem, Gutenberg, eu sou natural aqui de Sete Lagoas mesmo, funcionário público efetivo desde 1984, né? E tive várias passagens em várias secretarias, sou oriundo da Secretaria da Fazenda, né? Trabalhei muitos anos na contabilidade, junto com Daniel Tavares. Tive a oportunidade de trabalhar com vários secretários na Fazenda, depois rodei um pouco. Fui assumir a Secretaria de Administração, por 2 anos. Fui ser interventor na Seutur, fui ser interventor na Secretaria de Turismo, no Esporte. Tive 2 passagens como secretário na Secretaria de Educação. E por gostar da educação, gostar da questão orçamentária, fiquei por lá e estou lá até hoje, na Secretaria de Educação. São 42 anos de serviços prestados. Para o município. Passando por várias secretarias, ou seja, você tem a noção de como funciona bastante a máquina pública nesse sentido, né, Gutenberg? A gente vai tendo uma vivência, uma experiência, apesar de conta que o serviço público tem mudado muito, né? Está tendo uma mudança muito boa, até muito boa, significativa, assim, de planejamentos, de cobranças, né, mesmo, porque o próprio tribunal, os próprios conselhos começam a entender um pouco mais do funcionamento da área pública e cobra mais de nós gestores, e aí tem melhorado bem. Eu acho que o planejamento tem sido muito exigido do agora para frente e tem melhorado. Desde a época que a gente entrou, está evoluindo, e eu acho que tem que evoluir muito mais ainda. Porque as pessoas também, como eu disse, né, a gente tem um pouco de dificuldade, às vezes, de entender os números, né? A gente tem aqui audiências de prestação de contas que são números, né? O tempo todo números. E isso, às vezes, você não entende muito bem o que acontece, onde que é aplicado e por que é assim que funciona. E a gente está aqui hoje para poder falar um pouquinho disso. E é necessário, você falou de planejamento, primeiramente é o planejamento que vai reger todas as decisões orçamentárias, né, Gutenberg? Sim, sim. Hoje, 2025, nós estamos executando o que foi planejado em 2024, né? Agora já está na época de nós trabalharmos para 2026, né? Aí, em 2026, nós vamos colocar em prática o pensamento da administração atual, do Fernando, do prefeito, né? Nós já vamos começar a trabalhar. Inclusive, já foi montado o grupo, né, que vai formatar esse planejamento do município, e eu estou nesse grupo representando a educação. E para a gente já estar sentando e planejando 2026, que hoje nós estamos executando o que foi planejado em 2025, assim, com alguns acertos, alguns ajustes, né, que vai sendo feito até pela evolução de receita e despesa, mas lá vai andando, está dando certo, está atingindo aquilo que nós tínhamos planejado para 2025. Ou seja, essa prestação de contas que houve aqui foi do primeiro quadrimestre, não tem muita ação, execução de fato da Secretaria por conta justamente dessa dotação orçamentária que vinha de 2024. Esse primeiro quadrimestre a gente pega muito o que vem de 2025, 2024. Até porque o orçamento, como o orçamento também não foi aprovado dentro do ano de 2024, não foi aprovado em 2025, janeiro quase não houve execução. Quer dizer, nós começamos a executar mesmo em fevereiro, março e abril. A execução é muito pequena, né? Nesse período é muito mais, esse primeiro quadrimestre, a gente trabalha muito mais na execução de folha, né? Que são serviços contínuos e pequenos ajustes que vai sendo feitos. A partir do segundo quadrimestre, agora a gente vai começando a ver a cara da execução do ano de 2025, né? Porque, por enquanto, esse primeiro quadrimestre foi muito pouco movimento. Qual que é a importância do seu setor, né? A importância dessa prestação de contas, dessa dotação, de trabalhar a dotação orçamentária, de ter isso definido, né,
as prioridades de acordo com a receita? Qual que é a importância desse setor? Esse setor de planejamento hoje, ele é crucial não só para a administração pública, mas qualquer empresa. E com o advento da lei de responsabilidade fiscal começou a cobrar um planejamento muito maior. Hoje, a gente tem que trabalhar muito com o pé no chão, porque o que foi orçado, receita e despesa, você tem que estar apresentando isto lá em dezembro. Você não tem como hoje fazer dívidas para deixar para o ano subsequente se não tiver caixa para pagar, para liquidar essas despesas. Por isso que a gente tem que acompanhar essa execução receita e despesa quase que mensal. Nós temos esse trabalho de projeção lá de toda a despesa de educação, da despesa dos 25%, das coisas do Fundeb, e no final do ano nós temos que fechar. Por exemplo, igual o Fundeb hoje mesmo nos dá a prerrogativa de deixar apenas 10% de despesa para o ano seguinte. Mas você tem que deixar 10% do que foi arrecadado, mas com dinheiro. Você não pode deixar despesa sem um lastro financeiro. Por isso que o planejamento hoje tem que ser muito preciso, quase que 100% de acerto, para justamente não incorrer nos erros, para não incorrer em improbidades. Vamos explicar isso mais detalhadamente? Porque a gente ouve falar, né, a gente estava brincando aqui, que a educação é a prima rica, né? O orçamento da educação é um orçamento punjante, é um orçamento grande, né? 260 milhões para 2025. Você fala, nossa, 260 milhões é muito dinheiro. E o que você me diz disso? Na verdade, a gente escuta muito isso aí, educação é a prima rica. Só que quando a gente vê falando isso, a pessoa só frisa ali na receita. 260 milhões de receita, mas não vê a despesa. A despesa da educação, ela é pesadíssima. Com folha, né? A folha da educação hoje gira em torno de 60% desse recurso, vai com folha de pagamento, a execução, a manutenção de escola, transporte escolar, alimentação, a merenda escolar, porque vem o recurso do FNDE de merenda escolar, mas é muito aquém do que o município precisa. FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, do FNDE federal, né? Porque tem várias leis que regem a educação, né? Que precisam ser tem a LDB, tem várias leis, né? A lei do Fundeb, tudo. Você tem que estar acompanhando isso. E o recurso que vem via FNDE para merenda escolar, para o transporte escolar, ele não atende o município. O município sempre tem que estar entrando com contrapartida, e às vezes até melhor. A merenda escolar mesmo, o município, no final, quando você fecha o ciclo lá em 31 de dezembro, o município às vezes coloca muito mais. Tipo assim, o FNDE manda 2 milhões e o município coloca 5. Porque a per capita que o FNDE faz é muito curta, não cobre a despesa. E assim também é na folha, na execução. Os 25% do município, às vezes, igual o ano passado mesmo, o município colocou 10 milhões a mais de recurso próprio. Porque 25% é o mínimo. É o mínimo que pode ser executado. Tem que ser executado. Só que com 25% você não consegue cobrir a despesa da educação. Hoje, dentro do orçamento, né? Só para a gente explicar. O orçamento do município, 25% tem que ir para a educação. Tem que ir para a educação. Só que esses 25% você não consegue fazer, executar a educação, não. O município, ano passado, colocou mais de 10 milhões a mais. Quer dizer, isto pesa, porque a receita não acompanha a despesa. E são despesas que não tem como cortar na educação. A educação é muito difícil. Vou ter que cortar a despesa da educação. Não tem como, que são despesas que são secretarias de pontas, né, que estão lá na ponta, que atendem o público, atendem as crianças, não tem como. Quando é secretaria de meia, às vezes você até consegue enxugar, mas na educação não. Não pode faltar a merenda, não pode faltar o transporte, não pode faltar a manutenção das escolas, não pode faltar o salário lá de quem está nas escolas. E nós que estamos lá na administração, é desta forma, que nós estamos aqui na parte administrativa, para acontecer lá nas escolas, nós temos que estar dando suporte aqui atrás. É por isso que é muito importante a secretaria, todos os departamentos, e essa parte orçamentária é fundamental, porque toda compra, tudo que se compra na educação passa conosco lá, tudo. De um alfinete à merenda escolar, tem que passar lá no departamento orçamentário. Ou seja, o giro ali é gigantesco, né? São quantas escolas no município? Nós temos 54 escolas hoje. Com 14 mil alunos. Fora outros departamentos além das escolas, né? Fora os departamentos administrativos, isso é só a escola, né? São quase 4 mil funcionários, né? Funcionário ao todo, e 14 mil alunos. Aí você gerenciar isso, tudo gira em torno do orçamento, você tem que ficar
Você tem que trabalhar com muita precisão para não ter erro. Pois é. E aí, você falou que faltaram 10 milhões. Como é que o município faz, então, para cobrir? Como você diz, tira de outra secretaria? Na verdade, é. Na verdade, é. Aí é necessário fazer suplementações, né? Tira de outras secretarias para cobrir lá na educação. Aí, eu estou falando, às vezes, nós temos que trabalhar com responsabilidade, porque também a gente não sabe a necessidade das outras secretarias. Aí tem que tirar de lá para cobrir aqui, porque educação e saúde tem que ser prioridade, né? E aí, geralmente, é assim, nós suplementamos de outra secretaria. Fica a cargo do departamento contábil, né? Departamento contábil e planejamento do município fazer essa suplementação para a educação. E hoje, qual que é a maior demanda da educação nesse sentido? Assim, agora não vai dar, por mais que é feito o planejamento, chega no final ali, você está vendo que vai faltar dinheiro, que vai ter que suplementar, que vai ter que tirar de secretários. O que é que a maior demanda, né? Precisa haver o maior investimento? Hoje o maior investimento, se a gente fosse trabalhar mesmo, seria na questão de obras, que são 54 prédios, né? E não é fácil. Aí, se você for fazer tudo o que você precisa ali para funcionar redondinho mesmo, com todas as escolas, todos os prédios reformados, a maior demanda seria obras. A folha também é bem pesado, né? A folha pesa muito. Tem a merenda escolar, que eu te falei aqui, que o recurso que vem do governo federal é aquém do que a gente precisa, o município tem que estar sempre contribuindo. Mas a maior demanda hoje mesmo é obras. É obra, é reforma de escolas. É o que mais demanda de recursos. O Fernando Campos, né, que é o secretário de Educação, esteve aqui, conversou com a gente também. Ele falou que ele visitou várias escolas, assim. E a grande maioria, de fato, precisa haver um investimento, porque já está com uma construção ali desgastada, e isso gasta muito dinheiro. Demais. Fora as construções que precisam ser feitas. A gente sabe da demanda da educação. Porque não tem fórmula para poder resolver essas questões. Nesse planejamento aí, essas prioridades, elas são definidas de fato e precisam ser feitas, executadas, ou isso vai ter que ser arranjado de acordo com o que surge? Porque a gente sabe que no meio do caminho aparecem várias pedras, né? Na verdade, a gente tem um certo planejamento. Às vezes a gente vai priorizando as de maior necessidade. Por exemplo, igual a gente já está lá com o processo estatal já em andamento da reforma lá da escola lá de Fazenda Velha, que me fugiu o nome que agora, já tem o recurso garantido, já está assegurado, já desceu para a licitação. Tem algumas escolas que as escolas estão funcionando em prédios alugados lá na Unifem, né, porque já são prédios que estão sendo reformados, e tem outros que têm prioridade, igual ao prédio da antiga faculdade lá no Santa Luzia. Santa Luzia? Faculdade? É a antiga faculdade, lá perto do cemitério, lá, que aquilo é do município também, São Vicente, a escola que funcionava São Vicente hoje está na Unifem, porque nós vamos ter que reformar o prédio lá também. Os que têm prioridade hoje, é justamente essas que estão em prédios alugados. Essas têm prioridade, igual nós tivemos o Demédio, que estava alugado, agora já foi para a sede própria, graças a Deus, né? E a gente vai trabalhando no orçamento nessas condições e vai fazendo. Por exemplo, o Fernando agora já está com a ideia de reformar todos os telhados de escola antes do período de chuva, já tem o recurso garantido, já está orçamentariamente e financeiramente nós temos o recurso já garantido, já estão trabalhando nisso. E a gente vai dando prioridade nessas escolas que realmente estão numa situação mais complicada. Até porque é a base, né? As crianças estão lá, os alunos estão lá, não tem como ser diferente isso. Mas a gente entende que é uma demanda muito grande, né? Vocês têm que trabalhar também com as demandas que chegam dos vereadores para poder trabalhar, né, Gutenberg? Como é que administra isso também? A gente tem que olhar muito isso, porque a gente que está lá como técnico, justamente, a gente tem que trabalhar de forma a atender, de forma que não venha prejudicar nem a administração, nem o secretário, nem o prefeito. Sim. Porque muitas vezes chegam algumas demandas para a gente lá que é impossível de atender, que a gente tem que olhar a questão da legalidade e legislação. Tem muitas vezes que chega e fala, isso que não pode atender, porque eu
converso muito com eles lá, porque tem muita coisa que chega lá, que eu falei, isso aqui não é despesa que afeta a educação, porque as despesas da educação já é definida na LDB, na 4.320, que é a lei que é a legislação da comunidade pública, é definida ali toda a despesa. E muitas vezes chegam as despesas que eles querem que atenda, mas não pode. Que se atender, é o problema do tribunal vir englosar e ter que devolver o recurso. Que não são todas as despesas que a educação pode estar executando. Aí chega muita despesa lá, que é muita despesa de questão social. Às vezes é com o aluno, mas é questão social. Não pode ser executada pela educação. Entendi. Aí a gente tem que estar... separando isso lá para não acontecer. E aí vai para outra pasta. Outra esfera, vai para outras pastas. A gente encaminha, a gente devolve explicando o porquê que não pode ser feito. Porque assim, porque os vereadores levam o que a sociedade pede, né? A demanda justamente, da própria sociedade. Então a gente pensa, tem escola, então é educação. Mas às vezes o problema é social, como você disse, aí é assistência social, é a saúde. Isso. Né? É igual até um pouco tempo aí atrás, eu não lembro. Eu sei que chegou essa demanda lá, pedindo a cessão de veículos para atender alunos de faculdade. Isso, com recurso da educação, não pode. Aí tem que ser com recurso do município. A gente devolveu, explicou, porque eu não sei nem quem pediu, de onde partiu. Só chegou essa demanda para a gente lá e a gente explicou. A gente vai falar das creches, que na verdade é o assunto, né, que tem surgido muito em plenário aqui, mas a gente vai rapidamente para o intervalo, Gutenberg. Vamos voltar então falando da questão das creches, das construções e qual que é o planejamento orçamentário para isso. É daqui a pouquinho. De volta ao Frente a Frente, hoje a gente conversa com o Gutenberg Ferreira Silva, que é técnico orçamentário da Secretaria Municipal de Educação. A gente está explicando aqui quais são as prioridades do orçamento da educação, sabendo, claro, que é uma pasta de ponta, é uma pasta que tem muitos servidores, tem muitas pessoas envolvidas e, de fato, precisa haver um planejamento muito bem feito para que o dinheiro que entra seja aplicado da melhor maneira possível, porque falta recurso aqui, como explicou o Gutenberg. E aí a gente vai falar de creches, Gutenberg, porque é um assunto que sempre vem à tona aqui na Câmara Municipal, nas plenárias, né, os vereadores sempre cobrando, e de fato é uma necessidade premente. A gente sabe que as creches é uma forma também de dar condição de melhoria de vida para as famílias, porque as mães têm condição de trabalhar, deixando seus filhos nas creches, enfim. Mas é uma demanda muito alta. Eu queria que você explicasse qual que é a situação hoje do município nesse sentido, obviamente pelo viés orçamentário, e o que está previsto aí para frente. Na verdade, hoje o município tem 5 creches inacabadas, né, que começou lá no governo Mas Reinaldo, e era um pacto, né, feito com o governo federal, só que o governo federal, antigamente, alocava todo o recurso. Você fazia um projeto, mandava o projeto aprovado, se a creche ficaria em 5 milhões, eles alocavam 5 milhões já para o município executar. Hoje, trabalha de uma forma diferente. Hoje, assina-se o pacto, faça a licitação aqui no município e a empresa vencedora começa a trabalhar. E à medida que vai trabalhando, você faz a medição e encaminha para o FNDE, Brasília, para ser aprovado e vir o recurso. E o que estava acontecendo muito é isso. Às vezes fazia a primeira medição, encaminhava, o FNDE achava alguma divergência e o recurso não vinha. Acontece muito isso, aí os empresários que já estavam ali bancando 1 mês, 2 meses a obra, não aguentava sustentar, abandonava. E isso vem acontecendo desde 2014 e tal. E chegou até um ponto, algumas vezes foi pensado até do município quebrar esse acordo com o FNDE e assumir uma escola por ano. Todo ano, acabar uma, talvez já teria até terminado essas 5 creches, tivesse feito isso aí, num planejamento. Agora eu tenho escutado, isso até o Fernando nos falou, e o prefeito também falou isso aí nas redes, aí a gente escutou isso, que o governo do estado vai assumir 2 creches para o município, né? O governo vai assumir 2 creches e está sendo viabilizado pelo município terminar mais 2 creches dessas que estão paralisadas. Se caso acontecer, já vão ser 5 creches, vai ficar faltando apenas uma. Porque aí tem que ver como que vai ser esse acordo, como vai ser esse projeto, para a gente estar viabilizando. Para o ano que vem, nós já vamos estar colocando no orçamento um recurso. Eu vou canalizar, né, conversar com o Fernando, canalizar o recurso do QES, que é uma cota salário de educação. Essa não,
ela vem todo mês do governo federal, na ordem de 7 milhões anos, né? Para a gente estar canalizando isso para terminar essas creches. Aí vamos ver se esses projetos, como é que vai ser isso, como é que vai chegar para a gente, esses recursos do governo do estado, né? Para ver a contrapartida. Eu acredito que este ano, até o ano que vem, a gente vai terminar, acho que o município termina essas 2 creches. Porque hoje o município ele é responsável pela educação infantil. Infantil e fundamental. E fundamental. É fundamental, isso. E o Estado ele é responsável aí pelo ensino médio, pelo ensino médio. Isso, né? Isso. E aí o ensino superior, o governo federal. Isso. No caso, o governo do Estado ia assumir a construção dessas creches, mas ele ia pegar esse papel que hoje é do município? Não é que ele ia pegar, ele ia fazer um convênio, um pacto com o governo para transferir esse recurso para a execução no município. Não é que ele ia assumir a responsabilidade de estar ofertando o ensino fundamental, não. Ele ia fazer tipo um convênio de cooperação mútua para esse recurso vir para o município. Aí o município executaria normalmente. E faríamos a prestação de conta, tudo normal. É como se fosse um convênio Estado-município. Isso é possível? Isso é uma possibilidade dentro do governo? Acontece isso tanto com o governo estadual, com o governo federal, com os municípios, acontece sempre isso. Deve ser exatamente por causa dessa dificuldade. A dificuldade, porque, na verdade, a obrigação de oferecer o ensino infantil fundamental do município, mas sempre teve a participação do governo federal e do estado, com a menor proporção, mas sempre teve. Mas como o bom relacionamento que o Douglas tem com o estado, né, graças a Deus, ele está viabilizando isso e eu acredito que vai acontecer essa vinda desses recursos para o município. Você falou que quando as empreiteiras começam a construir, elas não conseguem bancar esse lapso de tempo aí, enquanto está resolvendo uma pendência, talvez burocrática? Então demora tanto assim para resolver? Demora, é muito burocrático, demora muito. Às vezes já chegou a acontecer de demorar 6 meses, 7 meses, até anos, já aconteceu sim. Essa demora, essa resposta do governo federal, aconteceu sim. Nesse caso, você acha que uma mediação política resolveria essa situação ou não? É questão burocrática? Eu acho que não, porque é muito técnico, né? Quando vem o FNDE, os técnicos do FNDE vêm fazer as vistorias e acham alguma divergência com o projeto, aí já não passa nenhuma questão política. E porque na administração pública você tem que acompanhar o que está acordado, o que está ali acordado, o que está no projeto. Se tiver alguma divergência, o próprio Tribunal da União veta, né? Aí eles não têm como estar fazendo essa questão. Esse viés político aí não funciona neste caso, não. Você disse que são 5 creches. Essas 5 creches, elas conseguem atender hoje a demanda do município ou não? Ou está se prevendo planejamento? Eu acredito que sim, porque eu já vi em outras entrevistas, nosso secretário, que o Fernando é muito antenado nisso, é na faixa de, acho que tem uma demanda de 1.200, 1.300 alunos, né? Essas 5 creches ficando prontas, eu acredito que acontecer. Uma creche dessa aí na faixa de 250 a 300 alunos, né? Quer dizer, vai ofertar umas 1.500 vagas, mais uma escola que está sendo inaugurada agora, né? Em agosto já começa a funcionar. Quer dizer, acho que essas 5 creches mais essa escola atende sim a demanda que nós estamos precisando. Quer dizer, para 2026, 2027, isso não vai ser um problema, né? Eu acredito que não. Um problema no sentido assim, de ter que resolver, já vai estar resolvido, já está bem encaminhado, eu acredito que sim. Eu acredito sim que já está nesse planejamento, você vê, com 6 meses já está com esse planejamento, já está com essa ideia. Eu acredito que para 2026, executando pelo menos 50% desse planejamento, já vai atender uma boa parcela de quem está precisando. E muda todo um contexto social, né, Gutenberg? Com certeza. A educação, ela de fato cobrada porque ela realmente faz essa diferença na vida do cidadão, impacta diretamente. E né? tem um projeto, foi promulgada até uma lei agora, você deve ter visto isso, a questão de implantação do tempo integral no município, né? Caso venha acontecer, Sete Lagoas vai ter um ganho incrível. Quer dizer, o custo aumenta? Sim. Tem o custo, mas tem também a questão social. Igual você falou, a valorização social. O que o município vai ganhar com isso é muito maior do que o custo. E o município já está se preparando para isso, assim? Acredito que deve ser, talvez, para o ano que vem, não sei como administrativamente já está. Já está. Agora, e orçamentariamente ainda não. Isso aí é uma coisa que tem que ser sentado com outras esferas, com outras secretarias, né? Porque não vai envolver só a educação. Aí vai envolver a Secretaria de Saúde, vai envolver a Secretaria de Assistência Social.
aí acho que já tem que ser um plano, uma reunião maior com outra secretaria, que vai ter um envolvimento maior de técnicos de outra secretaria. Essa conversa, ela é normal de acontecer? Eu digo, em questão orçamentária, quando envolvem outras secretarias, os orçamentos, vocês dialogam? Sim, Nesse sim, sentido? é isso aí. Quando vem, por exemplo, fazer uma prestação de contas, a gente vê que algumas coisas batem também? Sim, a gente tem muito contato. Por exemplo, eu não sei porque eu sou oriundo da Secretaria da Fazenda, eu tenho muito trânsito livre lá com os meninos, com o Carlos Alberto, contador, o Daniel, o pessoal da contabilidade, tesouraria. A gente conversa muito sobre isso, a gente conversa muito sobre a questão da execução orçamentária, da questão de dívida, da questão de, igual você falou, se o orçamento vai ser suficiente, né? se não vai ser. A gente começa a trabalhar isso aqui desde fevereiro. Janeiro a gente tem que ficar um pouco, mas a partir de fevereiro a gente começa a trabalhar muito isso. Trocando ideia e fazendo alguns cálculos com a Secretaria de Planejamento, com a Secretaria de Fazenda, a gente trabalha muito nisso. É bom a gente explicar também essa questão de receita e despesa, porque às vezes tem uma previsão orçamentária, essa previsão não se cumpre, né, por algum motivo, questão de imposto, questão de algo no meio desse caminho aí que não fecha. E aí muda-se essa previsão. Como é que essa adequação? Vocês trabalham com uma margem ali? Trabalhamos, temos que trabalhar. Por exemplo, na educação mesmo, nós temos, nesse 260 bilhões mais ou menos, nós temos aí várias receitas que são oriundas do governo federal. Por exemplo, a das creches mesmo, nós temos lá uma previsão de 8 milhões para essas creches que está lançado no orçamento. Quer dizer, não vai acontecer. Eu já tenho que trabalhar sempre já com a execução de receita. Por isso que a gente trabalha fazendo essa prestação. A gente faz aqui quadrimestral, mas só que para o tribunal, a gente faz, ela é bimestral. Em 2 meses a gente tem que transferir o CIOPS para o Tribunal de Contas. Aí a gente já faz essa avaliação de execução de receita, da receita realizada com a despesa realizada. A gente sempre tem que estar assim, se a receita não está realizando, a gente tem que segurar aqui, a gente vai segurando para fazendo uma compensação, né? Tem que, se o primeiro bimestre teve uma boa receita, no segundo bimestre a gente já pode gastar um pouco mais. Se a receita não realizou, a gente segura a despesa. Fica ali no cheque especial, né? Isso, porque a prestação de conta que a lei responsável nos exige aqui, ela é quadrimestral, mas o tribunal nos exige bimestral. 2 em 2 meses ela é enviado o CIOPS, a prestação de contas para o Tribunal de Contas. Aí a gente tem que estar sempre ali conciliando. É uma forma também de organizar, né? Isso, porque se não tiver... É isso que eu te falei no começo aqui, é o planejamento. O planejamento melhorou muito. Ainda está muito aquém do que precisa. Porque... O que você acha que precisa melhorar? Eu acho que falta uma maior valorização, falta alguns técnicos, porque hoje... A gente, por exemplo, igual eu estou lá há 42 anos, a turma nossa, né, que quando eu entrei, assim, hoje, infelizmente, o município hoje não segura. Os bons técnicos hoje não ficam muito presos aos municípios. Eu não sei porque está tendo muita oportunidade fora também, a gente vê aí na esfera estadual, esfera federal, e todo mundo pensa e às vezes se almeja. Eu acho que falta muita valorização, falta muito empenho, falta, às vezes... É um negócio que quando eu entrei no município, eu entrei em 84, igual eu te falei, que eu escutava muita coisa. Eu acho que o município, para melhorar, vai melhorar uns 40%, eu acho. A primeira coisa seria um centro administrativo, que isso aí ia mudar todo um planejamento, toda uma forma de trabalhar. Exatamente. Por exemplo, igual você perguntou se a gente conversa muito entre os técnicos, eu converso. Mas, por exemplo, eu saio da Secretaria de Educação... Às vezes logística. Às vezes eu tenho que ir na contabilidade, planejamento de tesouraria, eu perco um dia inteiro para ir, porque eu tenho que sair, vou aqui. Agora, se tivesse um centro administrativo ali do lado, os técnicos estariam parede a parede, a gente resolveria, eu acho que o planejamento seria melhor. E até é uma questão de economia, né? O município ia economizar muito em todos os aspectos. Para todo mundo, né? Inclusive para o cidadão também resolver as questões. Seria até interessante o Douglas agora ter esse pensamento de propor e fazer esse administrativo para o município, seria formidável. Isso ainda não está no planejamento? Não sei, eu não tive a oportunidade de escutar. Eu via muito em todos os prefeitos com os quais eu passei, desde 80, eu escutava muito. Isso eu escutei quando eu entrei de CECE. Eu escutei, falei, não, fazer o sistema administrativo. Mas foi passando, passa um, passa outro, eu não sei. Tomara que for uma prioridade da administração. Eu torço para que seja uma prioridade da administração, fazer o sistema administrativo para toda a secretaria trabalhar ali de forma conjunta, homogênea, e vai
para a questão até de planejamento vai ser muito melhor. Sim, é mais fácil, a coisa flui, né, melhor, Com né? certeza. Tem um fluxo de informação Com muito mais ágil, né? O Gutenberg, a gente está indo para os finalmente aqui, mas eu queria só que você explicasse um pouquinho sobre o Fundeb, porque também é uma verba que vem e gera talvez muito questionamento sobre o rateio de Fundeb, como é que isso funciona, que você explicasse, esclarecesse. Na verdade, isso foi muito polêmico agora no começo do ano, né? O Fundeb é uma verba que começa aqui no município, o município transfere para a União, é retido na conta do município já 20% do que vem. Aí você tira do IPVA, ICMS, FPM, das transferências, do IPTU, 20% desse recurso vai para o bolo federal, do Fundeb. E depois o FNDE faz o rateio para os municípios de acordo com o número de alunos. O município de Sete Lagoas, o ano passado, nós contribuímos com 94 milhões, tirou da gente, mandou para a União e voltou 110 milhões. Nós tivemos ganho ano passado. Todo ano é muito difícil a gente ter pego, nós temos ganhos. A gente contribui com 100 e recebe 110. Aí, o ano passado, no apagar das luzes, caiu uma verba, quase que foi no último dia que a rede bancária fecha, esse dia 30, caiu uma verba quase no finalzinho. Caiu 1 milhão, 2 milhões e pouco. E essa verba não teve como executar. Não teve como executar, e ela passou de 2024 para 2025. E quando foi em 2025, foi conversa, foi priorizar que nós iríamos investir ela em folha de pagamento, porque a folha é o que mais pesa hoje, a folha fica muito pesada. Aí nós teríamos que dividir 70%, porque você tem que gastar os 70% com professores, pedagogos, e 30% você pode gastar com manutenção, tudo. E a legislação permite, a lei do Fundeb é bem clara, que você tem que deixar, no mínimo, abaixo de 10%, você não pode deixar acima de 10%. Se nós recebemos 100 milhões, nós podíamos deixar até 10 milhões, não é isso? 10%. 10%. Aí nós podíamos deixar até 10 milhões lá. Só que nós não chegou nem a 1%, foi a 1 milhão e pouco. Que nós poderíamos, quer dizer, nós não temos aquela obrigatoriedade de fazer rateio. Até no primeiro quadrimestre, no último dia do primeiro quadrimestre, nós temos que gastar aquele dinheiro. Pode ser em folha, pode ser rateio, mas só que como a prioridade do município tem aquela prioridade com os funcionários. É o planejamento. O planejamento. Sim. Aí optou por pagar a folha. E dentro da legalidade, não teve erro nenhum. Foi dividido 70 lá em folha e os 30... Na verdade, o dinheiro foi todo gasto em folha. Gastou 70% em folha e 30% em folha, que divide, né? Só a folha de 70% e 30% folha. Então, assim, não houve ilegalidade nenhuma. Pode fazer rateio? Pode. Mas só que foi uma opção do município gastar em folha, dentro da legalidade, sem problema nenhum. Aí teve muita polêmica sobre isso, né? Mas não teve erro, não teve ilegalidade, foi feita a abertura dos créditos, tudo publicado e sem problema nenhum. Sim. O bom da gente esclarecer é justamente isso, para explicar como é que funciona, porque às vezes surgem muitas informações e precisa haver alguém que entenda do processo, que esteja lá dentro também para poder explicar, para não ficar nessa situação de que será que foi, será que não foi, será que está certo isso, será que eu poderia ter recebido mais? Porque... Não, principalmente com rede social. É bom, né? Sempre é bom se viesse um dinheirinho a mais para a gente, pra todo mundo. Claro, é excepcional. Mas só que o município fez dentro da legalidade, sem erro nenhum. A lei permite fazer isso, não foi feito, foi publicado, foi demonstrado. Tanto é que foi prestado conta dentro do primeiro quadrimestre, tudo tranquilo. Isso aí não teve ilegalidade, não. Que bom. Bom, Gutenberg, quero agradecer muito sua presença aqui, seus esclarecimentos. Muito bacana a gente poder entender um pouco mais, né, sobre questão orçamentária. A gente fala de números, nem todo mundo tem essa facilidade, né? Você que tem essa experiência passando, foi secretário, né? Conhece a administração, conhece como a engrenagem da máquina e agora está à frente da questão orçamentária da educação, uma pasta super importante, esclarecendo para a gente e esclareceu bastante coisa. Eu te agradeço, viu, por a sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar vindo aqui, assim, e o que precisar, o que a gente não souber, a gente corre atrás para explicar, né? E deixar bem claro que a questão orçamentária financeira, ela é mola mestra, não só na educação, mas na toda a administração. É verdade. Porque hoje,
quando você faz um planejamento e trabalha dentro daquele planejamento, o resultado vai vir com muito mais facilidade e de muito mais proveito para a população lá na ponta, né? Do que a questão de não trabalhar de forma correta e endividar o município. Eu acho que o município está caminhando na linha certa, está correto do jeito que ela vai fazendo aí. Que bom. Muito obrigada. Parabéns aí pelo trabalho e pelos serviços prestados, mais de 40 anos de administração, né? Muito obrigada. O Frente a Frente, então, fica por aqui. A gente agradece a sua participação, o carinho da sua audiência. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.